Nós não devemos ousar ventilar nossa crítica ou conselho sem um contexto de aceitação mútua do amor e da hora certa. Amém? Lembre disso, contexto de aceitação mútua do amor e da hora certa. Com o tempo, os casais mais novos, né, que são casados há pouco tempo, vai percebendo isso. Existe a hora certa para tudo. E com o amor, e com o relacionamento certo, e com o espírito certo, que nós dizemos que tem o errado, tem o certo também. Você pode falar tudo. Com amor. Com amor. Na hora certa e no tempo certo. Não é? Dá para falar. Então, todo relacionamento, há coisas a respeito do outro que nos perturbam. Quem aqui disse que casou e não tem uma coisa em relação ao outro, mesmo casado há muito tempo, tem uma coisa que me perturba? Tem. Tem. E nós vamos falar que o casamento é uma bênção. Por quê? Porque o casamento é uma bênção justamente por isso. Vamos falar de algumas pesquisas. Que se o casamento fosse ruim, as pessoas se descasavam, não casavam outra vez. Muita gente critica, o casamento é isso, casamento é aquilo, casamento é aquilo, mas 66 a 70% das pessoas que se descasam, casam novamente. Será que isso é tão ruim assim? Hein? Será que as pessoas já não perceberam que foi feito realmente algo por Deus? Só agora que estão descobrindo, vamos falar um pouquinho disso. Então nós somos o quê? Pessoas diferentes, levamos os nossos relacionamentos o que nós somos. Então, quanto mais íntimo é a nossa individualidade, mais exposta ela fica. E o casamento, a individualidade é uma coisa muito íntima. Quanto mais íntima, mais a gente expõe as nossas fraquezas, mais a gente expõe as nossas pequenezes, mais a gente expõe os nossos valores. Mais íntimo fica, mas nós temos o quê? Que burilar com isso. Nós temos que saber tudo isso, né? Para que isso venha fazer a diferença na nossa vida. Os problemas podem indicar não um relacionamento imaturo ou não um relacionamento inadequado, mas sim que o amor está sendo expresso. Para quê? Para que as máximas sejam retiradas, para que as visões sejam destravadas. O casamento é um excelente antídoto para as visões serem destravadas. Tem muitas coisas que eu tinha como uma visão, ou o meu casamento, eu mudei. E acho que cada um daqui pode dizer isso também. Muita coisa que você tinha como visão, o teu casamento, eu estou dizendo que é um relacionamento muito próximo, muito íntimo, e dali você vai partir. E os jovens, que não casaram, que namoram, né, não pensam que é diferente, não. Agora parece tudo bom, tudo bem, mas tem um momento que você destravar as suas visões. E em Deus dá para fazer isso de maneira perfeita, em Deus dá para fazer isso de maneira própria, de maneira clara. Sempre e deve haver uma maneira para que as pessoas possam dizer o que pensam umas das outras de modo que cresçam. Dizer o que pensam umas das outras de modo que cresçam. Jesus não está dizendo para você não dizer isso. É tão interessante que aí, né, você olha e verifica. Há 2 semanas atrás saiu uma reportagem na Veja. A reportagem dizia assim: casar faz bem. É a Veja de 25/8, saiu isso. Casar faz bem. A gente já sabia que casar faz bem, amém? Deus já sabia que casar faz bem, amém? E muita gente está descobrindo agora que casar faz bem. Pesquisadores estão cansando de fazer pesquisa, né? Aquela que escreveu aquele livro Amar, Orar e tal. Tanto você fala isso, olha, mas foi uma surpresa para mim achar que casar faz bem. Por que casar faz bem? Porque é algo inventado por Deus, que Deus fez com que as pessoas estivessem muito próximas, expusessem as suas fraquezas, as suas fragilidades. As suas fragilidades muitas vezes são só suas, e quando você compartilha, você pode melhorar e deve melhorar como pessoa. Isso faz com que você vai crescendo e ela conclui. Olha, ela estudou, pesquisou e conclusão. Casamento conserva a sua força e sua modernidade. Mais um texto literal da Veja. O casamento conserva a sua força e sua modernidade. Mais do que em qualquer outro momento da sua história, ele é uma instituição dinâmica e rigorosa. Sou eu que estou falando isso, não está escrito lá. Mas por quê? É algo que veio de Deus. Se a gente entendeu o texto da crítica, entendeu o texto também da crítica construtiva, da bênção que é você exaltar a pessoa, as coisas vão crescendo, as coisas vão mudando, vão melhorando. E mais, eu vi pelas pesquisas, nós homens fomos beneficiados com o casamento. Parece incrível, né? Mas os homens foram beneficiados. Os dados indicam que os homens foram mais beneficiados. A convivência entre homens e mulheres é boa para ambos. Homens casados vivem em média 7 anos mais do que os homens não casados, e as mulheres 3 anos mais. Estudos e pesquisas indicam que um bom casamento diminui o risco. Às vezes
só, gente. E ainda é profilático, olha que coisa. Ainda faz bem com a saúde. Diminui os riscos de câncer, de artrite, de ataques cardíacos e até de demência. Não fui eu que falei, está escrito lá na pesquisa. O casamento faz tudo isso. Hein? Então, se você está muito triste, fica alegre, porque vem mais. Casais que compartilham finanças são mais estáveis e acumulam mais patrimônio. Realidade de pesquisa. Ninguém inventou isso, está escrito lá. Eu creio que eles pesquisaram correto. No Canadá, nos Estados Unidos, onde são locais em que as pesquisas têm muito mais dados do que o Brasil. E é real, não é nada que inventaram, porque ela chega a essa conclusão. Eles chegam falando, citam fontes, etc. Então, o que nós devemos fazer? Se a gente crê, né? E Jesus diz isso, né? Lá em Mateus 6, ele diz isso, um pouquinho mais da gente precisa ver, diz Mateus 6,22, que os olhos são a lâmpada do nosso corpo, e se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. E quando a trave está dentro, a gente não entende que o nosso corpo é luminoso, a gente não entende que nós podemos falar é bom. Por quê? Porque nós estamos vendo de uma maneira travada, nós estamos vendo de uma maneira turva, nós estamos vendo de uma maneira que não é a melhor maneira. E Deus quer que você veja assim, o casamento, olha o seu relacionamento, olha, vai ser melhor, olha o homem aqui, que Deus, eu vou viver 7 anos mais, a mulher, eu vou ficar firme, eu vou viver 3 anos mais, amém? É que normalmente a mulher é Deus, eu só 3 a mais, normalmente o homem morre primeiro, amém? As estatísticas comprovam isso, né? Por isso que o homem vive, você imagina que o homem ganhou, hein? Se a mulher ainda morre primeiro, o homem morre primeiro, imagina, na média, imagina o que a estatística ganha em relação aos homens. Então, Deus é um Deus que quer fazer diferença na sua vida, amém? Então, que a gente possa ter realmente a hora certa para criticar, a crítica construtiva, o cuidado, né, de você não criticar na hora do cansaço, não criticar na hora da exaustão, não falar coisa na hora que a criança está chorando, aí só vai dar boa, não vai dar certo, não vai ficar bom. Existe o tempo certo para todas as coisas, como diz a palavra de Deus. Para dar mais um exemplo, o último, eu recebi há uns 3 semanas atrás, eu confesso a vocês que sempre fui muito crítico, né? E tenho trabalhado minha vida para isso. É claro que estou trabalhando dia a dia, e vou continuar trabalhando até chegar à glória, né? Porque a gente trabalha todo dia. O perfeccionista normalmente é uma pessoa crítica, mas tem que tomar cuidado em que ponto ele está atingindo as outras pessoas ou não. E eu me lembro que há umas 3, 4 semanas atrás, nós estávamos ali na sala, tal, a Wilson pegou, minha esposa, ela esbarrou no copo e quebrou o copo. Ela quebrou o copo. E eu me lembro naquele momento que ela quebrou, que eu antigamente, quando eu olhava aquilo, eu queria saber o porquê que aconteceu. E normalmente eu queria saber o porquê na hora que aconteceu. E um acidente, até a definição de acidente é um fato inopinável, é um fato que ninguém opina pelo dicionário, é um fato que ninguém sabe, ninguém faz isso porque quer. Amém? Mas eu não tinha essa verdadeira dimensão, né? E eu fiquei quietinho. Aconteceu, peguei os caquinhos, peguei o copinho, fui lá, peguei um lugar para pôr o lixo reciclado, bonitinho, passou. E eu quis dizer assim comigo, né? Será que ela percebeu que eu não falei nada? Mas passou, passou. Passou uma semana, 2 semanas, estávamos andando e conversando, andando, caminhando, né? E ela perguntou para mim, não sei se ela perguntou, você tem nosso tipo de troca, esse tipo de ideia, mas você tem notado que a gente está mudando, melhorando, você acha que melhorou, não melhorou? Eu falei, não, eu acho que você melhorou sim, isso, naquilo, tal. E ela veio assim para mim, e eu disse, não, e você? Ela perguntou para mim, você pensa que eu não vi aquele dia que o copo caiu, que quebrou e você não falou nada? Já tinha passado um tempão, eu vi, parabéns, está melhorando. Eu falei, amém, né? Amém. Assim é que funciona, né? Por quê? Porque a gente normalmente não tem a verdadeira dimensão, tem algo que entrava, que impede a gente, e a gente não consegue fluir, sabendo que a maioria das coisas que estão dentro de nós, que nos afrontam, que nos perturbam, é aquilo que a gente vai criticar no outro, é aquilo que a gente vai falar do outro. Lembra dos exemplos, né? Não nos há juízos de condenação, porque Deus vai nos capacitar para isso, que depreciam o outro. Com que tipo de espírito nós estamos avaliando a vida do outro? Nós devemos nos ocupar com a trave do nosso olho, limpando a trave do nosso olho, a nossa vida vai melhorar. Até o julgamento criativo, ele deve ter hora, relacionamento certo e bendito do Senhor. E uma coisa importante, gente, quem convive a dois, convive em relacionamentos, não pode ter expectativas muito exageradas em relação ao outro.
claro que é importante ter expectativa, mas quem quer conviver saudavelmente com as pessoas deve aprender a diminuir as expectativas e aumentar a sua capacidade de flexibilidade em Deus. Amém? Às vezes a nossa expectativa é muito alta, a gente não aceita do jeito que a pessoa é, e isso vai fazer o quê? Com que as coisas vão diminuindo, com que as coisas vão se perdendo e a gente não consegue depois mais retomar. Então, existem coisas na nossa vida que são importantes e importantíssimas de preponderância. Existem outras na nossa vida que não são tão importantes. Amém? E a gente tem isso muito claro. Senhor, isso aqui é importante, tem algum propósito, se eu falar, não falar, vai mexer, não vai mudar nada. Mas a gente vai em cima daquilo, faz. Já foi, perdi e fui, já fiz, já fez a besteira. Então, quem tenha isso no nosso coração, e quem não estiver preparado para perder o irrelevante, com a ajuda da misericórdia de Deus, não estará apto para conquistar o fundamental. Pense, perder o irrelevante, muitas vezes, é o propósito divino para você conquistar o fundamental. O fundamental é Jesus no coração, o fundamental é aquele que simplesmente só te salvou. Não, Ele não te salvou, Ele pode curar a sua mente, Ele pode curar a sua vida, e muito mais do que isso, Ele pode curar a sua alma, e pode curar os seus relacionamentos. Amém? Que o Senhor seja esse que te guia e que te move, em nome de Jesus. Amém? Os levitas que estivessem aqui, nós vamos estar orando para que Deus nos mantemos hoje a nossa ceia. Amém? Vamos orar. Vamos orar. Glórias a Deus. Então que a gente tenha isso muito claro dentro do nosso coração. Perder um pouquinho do irrelevante para ajudar com a misericórdia de Deus a conquistar o fundamental. Diminuir as nossas expectativas e aumentar a nossa capacidade e flexibilidade em Deus para podermos conquistar a bênção que é a bênção do relacionamento, a bênção da graça e do amor do Senhor. Amém?